A Bíblia conta sobre um gigante que quase ninguém presta atenção. Você já ouviu falar de Golias, mas existe outro gigante mencionado com detalhes que ficou escondido ali no texto e que revela algo profundo sobre medo, fé e confiança em Deus. Esse gigante aparece no livro de Deuteronômio. O texto diz que ele era um dos remanescentes dos Refaíns, um povo associado aos antigos gigantes da terra. E então vem a descrição que chama a atenção. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era de ferro e tinha, pela medida comum, 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Ela ainda está em Rabá dos Amonitas. Deuteronômio 3:11. Perceba, a própria escritura faz questão de registrar não só o nome dele, mas o tamanho da cama, o material dela e até o lugar onde ela estava exposta, em Rabá dos Amonitas. Não é um detalhe jogado ao acaso. É como se Deus estivesse dizendo: olha o tamanho do desafio que vocês enxergam, e olha o que eu fiz com ele. O texto explica que Og reinava em Bazã, uma terra fértil, cheia de pastagens. Antes de Israel atravessar o Jordão para entrar em Canaã, 2 tribos olham para aquela região e dizem para Moisés, em outras partes do relato, algo como: nós temos muito rebanho, essa terra aqui é muito boa, a gente quer ficar deste lado. Eles estão na beira da terra prometida, mas ficam fascinados com Bazã, a terra do gigante. Bazã não era só um bom lugar para viver, era também o reino de um homem enorme, forte, respeitado e temido. A Bíblia deixa claro que Og não era qualquer rei. Ele era o último sobrevivente dos Refaíns. Deuteronômio 3:11. Em outras palavras, quando alguém falava o nome dele, o povo lembrava: é aquele dos gigantes. Agora imagine Moisés e o povo de Israel ouvindo sobre esse rei. Eles já tinham enfrentado lutas, já tinham guerreado, mas agora o adversário não era apenas um exército normal. Era o rei de uma terra ligada a gigantes. Um homem que tinha uma cama de ferro de 4 metros de comprimento e quase 2 de largura. Só o fato de a cama dele ser preservada e comentada em Deuteronômio 3:11 mostra como isso impressionava todo mundo. A Bíblia também mostra que, ao se aproximar dessa batalha, Moisés sentiu temor. A situação era grande demais aos olhos humanos. É nesse momento que o Senhor fala com ele e muda a perspectiva. Deus diz a Moisés que não tenha medo, porque ele mesmo entregaria Og, seu povo e sua terra nas mãos de Israel, assim como já tinha feito com outros reis antes, como está no contexto de Deuteronômio 3:1-3. Ou seja, o foco não era o tamanho do gigante, nem a medida da cama de ferro, mas o tamanho do Deus que caminhava à frente do seu povo. Aqui começa o ensinamento para a nossa vida. O texto mostra um homem gigantesco, com uma cama de ferro que mais parece um monumento. Mostra um povo que poderia facilmente paralisar diante do medo. Mostra um líder que, mesmo temente a Deus, sente o impacto do desafio. Mas acima de tudo mostra um Deus que conhece o coração de Moisés, vê o temor e fala claramente: não temas. O gigante é real, a cama é real, a história é real, mas o poder de Deus é maior do que qualquer medida em côvados, metros ou centímetros. Quando você ouvir falar de Og, rei de Bazã, e lembrar da cama de ferro de 4 metros por 1,80 m, Deuteronômio 3:11, não pense apenas em curiosidade bíblica. Lembre que aquilo é um lembrete. O que para nós parece grande demais, para Deus é apenas cenário para ele mostrar que continua no controle. A descrição de Og continua ecoando justamente porque ela não é exagerada. Muitos estudiosos observam que a cama dele ser de ferro não era um detalhe estético, mas funcional. Uma cama de madeira não suportaria o peso, a força, nem a estrutura física daquele homem. O próprio texto bíblico, ao registrar isso, deixa implícito que estamos falando de alguém realmente fora do comum, quase humano, mas com uma presença que causava temor. A Escritura apresenta Og pela primeira vez de forma direta como rei de Bazã, e faz isso com clareza histórica. Porém, para compreender plenamente o impacto desse personagem, é preciso entender algo fundamental. A Bíblia foi escrita dentro de uma cultura que transmitia conhecimento não apenas pelo texto, mas também pela tradição oral. Ao longo da história de Israel, sempre existiu aquilo que mais tarde seria chamado de Midrash, interpretações e explicações transmitidas de geração em geração,
para ajudar o povo a entender o que o texto dizia e o que ele pressupunha. Isso não substitui a escritura, mas ajuda a enxergar detalhes que o texto por si só não explica diretamente. Sem esse contexto, muitos conceitos bíblicos perdem profundidade. Termos como pacto, sábado, separação das águas, criação. Tudo isso está escrito, mas nem sempre detalhado. Por exemplo, quando o texto diz que no segundo dia da criação Deus separou as águas, ele afirma que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso está narrado em Gênesis capítulo 1, versículos 2 a 6, e levanta naturalmente perguntas que só fazem sentido dentro da cultura hebraica da época. O mesmo acontece com Og. A Bíblia não descreve cada aspecto da aparência dele, mas deixa pistas suficientes para entender sua magnitude. Quando diz que ele era o último sobrevivente dos Refaíns e descreve a cama de ferro com medidas específicas, conforme lemos em Deuteronômio capítulo 3, versículo 11, o texto está dizendo tudo o que precisa ser dito. E então, a narrativa bíblica nos convida a olhar para trás, para entender onde figuras como essa surgem pela primeira vez. Voltar ao início da história humana é essencial. Quando Gênesis descreve um mundo antigo, anterior à organização completa da criação, ele prepara o cenário para entender por que, séculos depois, ainda surgiriam personagens ligados aos antigos gigantes. É por isso que o texto bíblico não apresenta Og isoladamente. Ele faz parte de uma linhagem histórica que atravessa gerações. Antes mesmo de Moisés, antes da saída do Egito, antes da conquista da terra, o mundo já conhecia guerras de proporções enormes. E aqui, a narrativa avança para outro momento-chave, os dias de Abraão. A Bíblia conta que houve uma grande batalha envolvendo reis e povos, algo que, para aquela época, foi equivalente a uma guerra em larga escala. Esse conflito acontece quando Ló, sobrinho de Abraão, resolve viver em Sodoma. Isso está registrado em Gênesis capítulo 14. Ló acaba sendo levado cativo durante essa guerra, e Abraão se levanta para resgatá-lo, mesmo contra forças numericamente superiores. Esse detalhe é importante porque mostra um padrão que se repete ao longo da Escritura. Desafios enormes surgem repetidamente, seres poderosos aparecem, povos se levantam, mas o desfecho não depende apenas do tamanho do obstáculo. Og, o gigante de Bazã, faz parte desse mesmo pano de fundo histórico. Ele não surge como um mito fora do tempo, mas como mais um capítulo dessa longa história em que Deus permite que desafios aparentemente impossíveis existam, para revelar que o controle nunca saiu das suas mãos. O ensinamento deste ponto da narrativa é sutil, mas profundo. Conhecimento superficial gera insegurança. Conhecimento enraizado na história e no contexto gera clareza. O povo que entende a própria história consegue caminhar mesmo quando gigantes ainda parecem estar de pé. A história avança e o cenário se torna ainda mais intenso. A Bíblia relata que, por causa da corrupção daquela região, aconteceu uma guerra de grandes proporções. Não foi um conflito pequeno, mas um confronto direto entre 4 reis contra 5 reis, incluindo Sodoma, a cidade onde Ló, sobrinho de Abraão, havia decidido viver. O texto bíblico diz assim: Sucedeu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, de Arioque, rei de Elazar, de Quedorlaomer, rei de Elão, e de Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e a Birsa, rei de Gomorra. Gênesis capítulo 14, versículos 1 e 2. A batalha acontece e o resultado é devastador para Sodoma. A Escritura continua e declara que os 4 reis vencem a guerra, saqueiam as cidades e levam tudo o que encontram pelo caminho. E então o texto deixa algo muito claro. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os seus bens, e foram-se. Gênesis capítulo 14, versículo 12. Ló é levado como prisioneiro de guerra. Agora surge uma pergunta crucial. Como Abraão fica sabendo disso, se não existiam meios de comunicação? A própria Bíblia responde essa pergunta logo em seguida. Porém veio um que escapara e contou isso a Abrão, o hebreu, que habitava junto aos carvalhais de Manre, amorreu. Gênesis capítulo 14, versículo 13. Um sobrevivente da batalha corre até Abraão e relata tudo. A derrota de Sodoma, o saque e o sequestro de Ló. Nesse momento, Abraão entende que não há tempo para esperar. Se ele não agir, seu sobrinho morrerá como cativo. Então a Escritura diz: E Abrão, ouvindo que seu parente estava preso,
armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Gênesis capítulo 14, versículo 14. Com apenas 318 homens, sem um exército profissional, Abraão parte para enfrentar reis que haviam vencido 5 outros reis. A Bíblia continua narrando o impossível acontecendo. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Gênesis, capítulo 14, versículo 15. E o texto conclui: E tornou a trazer todos os bens, e também tornou a trazer a Ló, seu parente, e os seus bens, e as mulheres, e o povo. Gênesis, capítulo 14, versículo 16. Aqui a narrativa ganha ainda mais profundidade. A tradição judaica antiga, conhecida como Midrash, levanta uma possibilidade impactante: que esse sobrevivente que foi contar tudo a Abraão teria sido o próprio Og, o mesmo que, séculos depois, aparece como rei de Bazã e último dos Refaíns. Se isso for verdade, então Og surge na história muito antes de Moisés. Ele sobrevive àquela guerra, assiste à vitória improvável de Abraão e continua caminhando pela história, até o dia em que será novamente citado de forma explícita nas Escrituras. Séculos depois, a Bíblia dirá: Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era de ferro e tinha, pela medida comum, 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Ela ainda está em Rabá dos Amonitas. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11. O ensinamento se torna claro. Deus permite que certos personagens sobrevivam por muito tempo, não porque sejam intocáveis, mas porque a história deles ainda não chegou ao fim. O mesmo sobrevivente que um dia correu de uma batalha, mais tarde se tornaria um rei poderoso e depois cairia diante da promessa divina. A história continua avançando, ligando Abraão, Og e Israel em uma mesma linha narrativa, mostrando que nenhum gigante vive além do tempo determinado por Deus. E ao olhar com mais atenção para essa linha do tempo contínua, o texto bíblico revela outro detalhe importante. A esposa de Abraão, Sara, não passava despercebida. A própria Escritura deixa claro que ela era muito formosa. Em um outro momento da narrativa bíblica, quando Abraão entra em terras estrangeiras, a beleza de Sara é notada imediatamente, a ponto de gerar temor no coração de Abraão. O texto diz que ele tinha medo de ser morto por causa dela, conforme vemos em Gênesis, capítulo 12, versículos 11 e 12. Quando Abraão diz que sabe que sua esposa é formosa de aparência, esse detalhe ajuda a entender uma tradição antiga que cerca aquela guerra dos reis. Segundo o Midrash, Og teria observado Sara e elaborado um plano silencioso. A ideia era simples e perversa: avisar Abraão sobre o sequestro de Ló, sabendo que, humanamente, Abraão não teria chance contra 4 reis poderosos. Se Abraão morresse na batalha, Og poderia tomar Sara para si. O plano parecia perfeito, mas ele falhou completamente. Abraão não apenas entra na batalha, ele vence. Pela segunda vez, o nome de Og ecoa em pano de fundo na história. Primeiro como possível sobrevivente que leva a notícia. Agora como alguém que presencia mais uma vez Deus contrariando expectativas humanas. E séculos depois, Moisés registra definitivamente aquilo que já vinha sendo sussurrado pela história. Em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11, o texto afirma claramente: Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Sem metáforas, sem rodeios. Um gigante sobrevivente de uma linhagem antiga. Mas a raiz dessa história vai ainda mais longe. A primeira vez que a Bíblia fala claramente de gigantes não é em Deuteronômio, nem nos dias de Abraão, mas logo no início do livro de Gênesis. O texto diz: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. Gênesis capítulo 6, versículo 4. A corrupção daquela geração cresce a tal ponto que Deus decide trazer o dilúvio. Os nefilins, os gigantes daquela época, são destruídos. A terra é purificada pelas águas. No entanto, agora surge uma pergunta que atravessa séculos. Como Og aparece depois do dilúvio? É aqui que a tradição oral judaica entra novamente. Não para substituir o texto bíblico, mas para explicar o silêncio dele. O Midrash conta que, quando o dilúvio começou,
Og percebeu que a morte era certa. Ele viu a arca sendo construída, viu as águas subirem e entendeu que não sobreviveria. Segundo essa tradição, Og não entrou na arca, mas conseguiu se agarrar do lado de fora. O Midrash descreve Og clamando a Noé, implorando por sua vida, prometendo mudar, prometendo se arrepender. Ele pede comida, pede ajuda, pede misericórdia. Noé, segundo essa tradição, não o trouxe para dentro da arca, mas o teria mantido vivo do lado de fora, sustentado até que as águas baixassem. Nada disso está escrito diretamente no texto bíblico, e a própria história deixa isso claro. Mas o que está escrito de forma incontestável é que Og aparece depois do dilúvio, como o último sobrevivente dos Refaíns, conforme Moisés registra em Deuteronômio 3:11. O silêncio do texto bíblico não nega a sobrevivência, apenas não explica o caminho. E aqui o ensinamento se torna um alerta poderoso. Sobreviver não significa aprovação. Continuar vivo não significa estar certo diante de Deus. Alguns gigantes permanecem de pé por muito tempo, mas apenas para que, no momento certo, fique claro que não foi força, nem tamanho, nem tempo que o sustentou. Foi a paciência de Deus esperando o fim da história. Ó sobrevive ao dilúvio. Ó sobrevive à guerra dos reis. Ó se torna rei. Ó constrói uma cama de ferro gigantesca, quase como um monumento da própria soberba. E ainda assim, quando chega o tempo determinado, ele cai diante do povo que caminha pela promessa. E é nesse ponto da história que o quadro se torna ainda mais forte. Segundo a tradição antiga, quando o dilúvio se intensificou e as águas começaram a cobrir tudo o que existia, o desespero tomou conta daquele que até então parecia invencível. Og, diante do fim iminente, percebe que toda a criação estava sendo apagada. Ele grita, implora, diz que não quer morrer afogado, que vê toda a humanidade sendo destruída e pede piedade. A Bíblia afirma que Noé estava dentro da arca obedecendo exatamente ao que Deus havia determinado. O texto diz que Deus ordenou a construção da arca com uma abertura específica, uma janela. Está escrito: farás uma janela na arca e acabarás ela em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Gênesis capítulo 6, versículo 16. Essa janela existe no relato bíblico, e é a partir dela que a tradição explica a sobrevivência extraordinária de Og. O Midrash conta que Og se agarrou do lado de fora da arca e suplicou por sua vida. Prometeu que mudaria de caminho, que andaria corretamente, que seguiria uma boa trilha diante de Deus. Noé, tocado pelo clamor, teria passado alimento pela abertura da arca durante todo o tempo do dilúvio. O ponto central aqui não é o detalhe da cena, mas o contraste entre promessa e prática. Ó sobrevive porque clamou por misericórdia. Mas sobreviver não é o mesmo que se transformar. A própria Bíblia nos ajuda a entender por que esse tipo de sobrevivência isolada chama tanta atenção. Em Gênesis, o texto deixa claro que apenas Noé e sua família acharam graça diante de Deus. Está escrito: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Isso torna a figura de Og ainda mais singular. Ele não está listado entre os justos. Ele não entra na arca. Ele não faz parte do plano de reinício da humanidade. Ainda assim, aparece mais tarde como alguém que atravessou gerações, guerras e épocas. Por isso a Bíblia faz questão de usar a palavra sobrevivente quando volta a falar dele séculos depois. Og não foi apenas um sobrevivente da guerra dos 4 reis contra 5. Ele é descrito como sobrevivente de uma linhagem inteira. O texto de Deuteronômio diz de forma direta e incontestável: Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Deuteronômio capítulo 3, versículo 11. A partir daqui surge uma pergunta inevitável: quanto tempo realmente se passou? A Bíblia fornece pistas claras nas genealogias. Entre Noé e Abraão, o texto apresenta 10 gerações. E também são 10 gerações de Adão até Noé. Esses registros aparecem de forma organizada ao longo de Gênesis, capítulos 5 e 11, mostrando uma linha contínua de tempo. Mesmo sabendo que os patriarcas viveram centenas de anos, a narrativa deixa claro que estamos falando de um intervalo longo, atravessando séculos. Og, por algum motivo que a Escritura não explica diretamente, permanece vivo ao longo desse tempo. Ele atravessa o período pós-dilúvio, chega aos dias de Abraão, observa batalhas, conspira, se torna rei, constrói um símbolo da própria força, sua cama de ferro.
e aparece novamente nos dias de Moisés. Isso não é apresentado como mérito espiritual. Pelo contrário, a história mostra que longevidade não é sinal de aprovação divina. Às vezes, é apenas tolerância até que o propósito maior se complete. Agora a linha do tempo se aproxima do ponto final. De Abraão vem Isaque, de Isaque Jacó, de Jacó as tribos. As tribos descem ao Egito, retornam séculos depois e chegam diante da terra governada por Og. O gigante que começou clamando por vida, agora está diante de um povo sustentado por promessa. Tudo o que Og adiou por gerações está prestes a alcançar seu limite. É por isso que, quando a Bíblia começa a organizar o tempo com mais precisão, o cenário fica ainda mais claro. A linhagem segue seu curso. Levi gera Coate, Coate gera Amrão e Amrão gera Moisés. O próprio texto bíblico deixa registrado o nascimento de Moisés dentro da tribo de Levi, em um momento crítico da história do povo. Esse encadeamento aparece de forma direta no relato do Êxodo. Agora, quando observamos esse intervalo, percebemos algo impressionante. Da época de Noé até Moisés, o período gira em torno de 16 gerações. Mesmo admitindo gerações mais longas, estamos falando de alguns séculos. Tempo suficiente para que um homem comum envelhecesse e desaparecesse. Mas Og permanece. A tradição judaica explica que essa longevidade não vem de justiça, mas de um mérito específico. Ele foi o mensageiro que avisou Abraão sobre o sequestro de Ló. Mesmo com intenções tortas, esse ato teve consequência. Og sobreviveu, atravessou gerações e fortaleceu seu poder. Com o tempo ele se torna rei de Bazã, um rei estrategista, forte e temido. A Bíblia mostra que nada ali acontece por acaso. Og posiciona seu reino exatamente na rota por onde Israel pisaria ao entrar na terra prometida. O texto deixa isso claro quando explica o trajeto do povo no deserto, já nos dias de Moisés. Aqui a narrativa bíblica muda de tom. Não é mais tradição oral. É escritura direta. O livro registra que Moisés compreende o peso daquele confronto. Não é apenas uma guerra territorial. É o encontro entre promessa e resistência. E então Deus fala. A Bíblia afirma que, diante do medo natural de Moisés e do povo, o Senhor reforça a promessa de vitória. Está escrito: Então o Senhor me disse, não temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra os entreguei na tua mão. Deuteronômio capítulo 3, versículo 2. Esse versículo não entra como detalhe. Ele é o centro do episódio. Og não enfrenta apenas Israel. Og enfrenta um decreto divino. O texto continua narrando que Bazã cai, que as cidades são tomadas, que o poder acumulado por gerações chega ao fim. E como se a Escritura quisesse fechar qualquer dúvida, ela encerra o relato com uma descrição simbólica que atravessa o tempo. Está escrito: Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns. A cama permanece como testemunha, não como glória, como aviso. Og passou pelo dilúvio, sobreviveu às eras, enfrentou reis, enganou homens, construiu um império. Mas chega o momento em que nenhuma estratégia substitui obediência e nenhuma força física resiste ao tempo determinado por Deus. Moisés ainda repreende as tribos que quiseram se acomodar antes da promessa completa. A narrativa deixa claro que ficar à margem da vontade divina sempre cobra um preço. Og representa exatamente isso, alguém que sempre escolheu ficar à margem, até não haver mais margem. Assim, a história do gigante não termina com gritos, nem com espetáculo. Termina com silêncio, com uma cama vazia, com um reino que caiu e com uma promessa que seguiu adiante. Sobreviver não é vencer. Resistir ao plano de Deus pode funcionar por um tempo, mas nunca para sempre. Og não queria apenas uma guerra comum. O texto deixa transparecer que havia algo muito mais pessoal naquele confronto. Não era ódio gratuito, era estratégia. Og entende que a força de Israel não está apenas no número, mas na liderança. Ele conclui que, se destruir Moisés, enfraquece todo o povo. Por isso, a batalha deixa de ser apenas um embate entre exércitos e se transforma em um duelo simbólico entre dois reinos, Bazã contra Israel. Og se move com arrogância. A tradição descreve o gigante levantando uma pedra colossal, algo como um pequeno monte, com a intenção de lançá-la sobre Moisés e esmagar ali mesmo aquele que conduzia o povo. Aos olhos humanos, não há equilíbrio algum. De um lado, um guerreiro de proporções gigantescas, do outro, um homem comum, já marcado pelo tempo. Mas a Escritura deixa claro que Moisés não entra nessa batalha confiando em si.
Ele entra sustentado por uma palavra que já havia recebido. Antes mesmo do combate, Deus havia falado, e essa palavra ecoa agora no momento mais crítico. Não temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra os entreguei na tua mão. Deuteronômio capítulo 3, versículo 2. É aqui que a narrativa muda de eixo. Não é sobre quem é maior fisicamente, mas sobre quem carrega a promessa. O plano de Og falha. A força que ele acumulou por séculos não encontra espaço diante do decreto divino. Moisés vence, o rei de Bazã cai, e com a morte do líder, o ânimo do povo de Og se desfaz. Israel avança. A própria Bíblia registra que aquelas terras passam a ser repartidas. Parte fica com a tribo de Ruben, parte com a tribo de Gade e metade com a tribo de Manassés. O texto mostra que nada disso acontece por impulso, mas dentro de uma ordem estabelecida. Bazã deixa de ser símbolo de terror e passa a ser território de promessa cumprida. A história então dá um passo para trás e quase nos chama a atenção. Sim, a Bíblia fala de gigantes. E não como metáfora vaga. Ela faz questão de registrar medidas, descrições e contextos, para deixar claro que aquilo não era comum, nem normal, nem simbólico apenas. Por isso ela preserva a memória de Og, não como herói, mas como referência. Ela deixa um lembrete material para as gerações futuras. A cama de ferro permanece citada no texto como testemunho silencioso daquilo que foi derrotado pelo tempo e pela vontade divina. E então a Escritura amplia a lente. Ela conecta os gigantes do período pré-diluviano com os remanescentes que voltam a aparecer depois. O texto de Gênesis já havia dito que, antes do dilúvio, havia homens de grande estatura na terra. A narrativa mostra que, embora muitos tenham sido destruídos, vestígios permanecem por um tempo determinado. E isso não é exaltação da força humana, é preparação de lição. Porque mais adiante, séculos depois, Israel voltaria a enfrentar um cenário semelhante. Novamente um gigante, novamente um povo intimidado. A Bíblia deixa claro que aquele personagem misterioso que surge na história de Abraão não era alguém comum. Quando o sobrevivente chega trazendo a notícia de que Ló havia sido levado cativo na batalha entre 4 reis contra 5, aquilo não era apenas um relato de guerra, era um ponto de virada na narrativa. O texto de Gênesis nos diz que, ao ouvir isso, Abraão age imediatamente. Gênesis capítulo 14, versículos 14 a 16, relata que Abraão reuniu 318 homens, treinados de sua própria casa. Saiu em perseguição durante a noite, dividiu suas forças estrategicamente e venceu reis que haviam derrotado exércitos inteiros. E ele não apenas venceu, mas trouxe de volta Ló, os bens e as pessoas levadas cativas. Esse detalhe já chama a atenção, porque a vitória não foi resultado de força numérica, mas de direção, estratégia e propósito. Mas quem era afinal esse sobrevivente que levou a notícia até Abraão? O próprio texto bíblico nos dá pistas importantes quando avançamos na história. Séculos depois, Moisés relembra acontecimentos que conectam esse personagem a algo muito maior. Em Deuteronômio capítulo 3, versículo 11, está escrito: Porque somente Og, rei de Bazã, restou dos Refaíns. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? Tinha, pela medida comum, cerca de 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Esse versículo não aparece por acaso. A Bíblia faz questão de registrar o tamanho da cama de Og, para que não restasse dúvida. Estamos falando de um gigante, um Refaim, alguém cuja existência atravessou gerações. O livro de Gênesis já havia mencionado no capítulo 6, versículo 4, que naquela época havia gigantes na terra, não apenas antes do dilúvio, mas também depois. Isso mostra que o fenômeno não foi apagado completamente. O Midrash tradicional afirma que Og foi o único dessa linhagem que sobreviveu ao dilúvio. A narrativa conta que, ao perceber que o juízo vinha sobre a terra, ele se agarrou ao lado de fora da arca e implorou por misericórdia. Noé, movido por compaixão, passou a sustentá-lo através da janela da arca, aquela mesma janela mencionada em Gênesis capítulo 6, versículo 16, que Deus ordena que fosse feita. Segundo essa tradição, Og prometeu seguir o caminho correto, mas não cumpriu. Ainda assim, sua longa vida o levou a atravessar séculos, desde o período pós-diluviano até os dias de Abraão e depois até o tempo de Moisés. A Bíblia mostra que entre Noé e Abraão há 10 gerações, assim como há 10 gerações entre Adão e Noé, conforme registrado em Gênesis capítulos 5 e 11.
Mesmo considerando variações de idade, estamos falando de centenas de anos. Por isso, quando Og surge como rei de Bazã, ele não é apenas mais um governante local. Ele é um símbolo de algo antigo, persistente e resistente. Mais tarde, quando Israel está prestes a entrar na Terra Prometida, Moisés lidera o povo rumo ao cumprimento da promessa feita a Abraão, registrada em Gênesis capítulo 12. Mas no caminho está Og, o rei de Bazã, estrategicamente posicionado para impedir a passagem. O texto de Números capítulo 21, versículos 33 a 35, relata que Israel enfrentou Og, e que o Senhor disse claramente a Moisés que não temesse, porque ele já havia entregado aquele rei nas mãos de Israel. E assim aconteceu. O fato de a Bíblia destacar a derrota de Og não é apenas histórico, é pedagógico. O mesmo padrão se repete mais tarde com Davi e Golias, mostrando que não é o tamanho, a força ou a aparência que determinam o resultado, mas aquilo que está alinhado com o propósito de Deus. A história deixa uma mensagem clara. Aquilo que parece impossível aos olhos humanos pode cair quando confrontado pela direção divina. O sobrevivente, o gigante, o rei, todos atravessam o tempo apenas para provar que nenhum poder se sustenta contra aquilo que Deus determina. Depois de tudo o que a Bíblia nos mostrou, desde os gigantes antes do dilúvio, passando por Og, rei de Bazã, até a queda daquele que parecia invencível, a história nos leva a mais um momento decisivo. Agora o cenário muda. O tempo avança, e Israel está novamente diante de algo que parece impossível. O texto bíblico nos leva ao tempo do rei Saul, quando o povo de Israel entra em guerra contra os filisteus. Entre dois exércitos posicionados em montes opostos, surge um homem que paralisa uma nação inteira pelo medo. A Bíblia o apresenta claramente em 1 Samuel capítulo 17. Um gigante chamado Golias sai todos os dias para afrontar Israel. O texto descreve sua estatura, sua armadura pesada, sua lança imensa e sua voz cheia de arrogância. Ele não apenas desafia soldados, ele afronta o Deus de Israel. O próprio texto diz em 1 Samuel 17:10 que Golias declara: "Eu desafio hoje os exércitos de Israel. Dai-me um homem para que ambos lutemos." A reação do povo revela algo profundo. O versículo seguinte, 1 Samuel 17:11, afirma que Saul e todo Israel, ao ouvirem aquelas palavras, ficaram atemorizados e com muito medo. Eles estavam olhando apenas para o que era visível: o tamanho, a força física, a armadura. Mas a história faz uma pausa estratégica para apresentar alguém que vê tudo de forma diferente. Davi não chega como soldado, não vem armado, não carrega título nem posição. Ele chega como pastor. Quando ouve as palavras de Golias, sua reação não é medo, é indignação. E ele declara algo que muda toda a lógica da batalha. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 26, Davi pergunta quem é aquele filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo. Aqui a narrativa deixa claro: o problema nunca foi o tamanho do gigante, mas quem estava sendo afrontado. Saul tenta proteger Davi oferecendo sua armadura, mas o texto diz, em 1 Samuel 17, 38 e 39, que Davi tenta usar as vestes e não consegue sequer andar com elas. Ele então afirma que não pode ir daquela forma, porque não estava acostumado. Isso não é detalhe, é mensagem. Davi escolhe aquilo que já conhecia: 5 pedras lisas, um cajado e uma funda. Nada impressionante aos olhos humanos. Quando Davi caminha em direção ao gigante, Golias o despreza. Mas a resposta de Davi entra para a história como uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, Davi declara: "Tu vens contra mim com espada, e lança, e escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado." Aqui a narrativa atinge o ápice. Davi entende algo que muitos ainda não compreenderam naquele momento, e talvez nem hoje. Batalhas reais não são decididas pela força material, mas pela posição espiritual. O texto continua mostrando que uma única pedra é lançada. E 1 Samuel 17:49 registra que a pedra atinge a testa de Golias e o gigante cai com o rosto em terra. Aquele que parecia invencível cai não pela força do braço, mas pela verdade que governa todo o tempo bíblico. Deus é quem determina o desfecho. Davi então toma a espada do próprio gigante e encerra a batalha, selando uma vitória que muda o rumo de Israel.
Quando olhamos para trás, entendemos o padrão. Og parecia invencível, mas caiu. Golias parecia impossível de vencer, mas caiu. A Bíblia constrói uma linha clara ao longo da história. Toda força que se levanta contra aquilo que Deus sustenta pode parecer grande por um tempo, mas não permanece. E é exatamente por isso que essas narrativas não são apenas registros antigos. Elas são ensinamentos vivos, mostrando que o tamanho do desafio nunca foi maior do que aquele que sustenta a história. E é justamente aqui que a história se fecha, não como um fim vazio, mas como um ensinamento que atravessa gerações. Porque quando observamos toda essa trajetória, dos gigantes antes do dilúvio, da sobrevivência improvável de Og, da sua queda diante de Moisés, e mais tarde do colapso de Golias diante de um simples pastor, a Bíblia está nos mostrando algo que vai além da força física, da estatura ou do poder humano. O medo sempre nasce quando olhamos apenas para o tamanho do problema. Israel tremeu diante de gigantes porque mediu a situação com olhos humanos. Mas aqueles que permaneceram de pé, Abraão, Moisés, Davi, enxergaram a realidade por uma outra lente. A de quem entende que nenhuma ameaça é maior do que o propósito que os sustenta. A verdadeira superação não acontece quando o gigante desaparece, mas quando ele perde o poder de definir quem você é. O problema pode continuar grande, o cenário pode continuar adverso, mas quando a confiança não está mais ancorada na força visível, algo muda por dentro. É ali que nasce a coragem que não depende de circunstâncias favoráveis. A história ensina que gigantes caem, não porque as pessoas se tornam maiores do que eles, mas porque deixam de lutar sozinhas. O que parecia invencível perde o controle quando confrontado por alguém que aprendeu a não caminhar guiado pelo medo. E talvez o maior aprendizado seja este: nem tudo o que parece forte permanece, e nem tudo o que parece pequeno é fraco. Muitas vezes, a vitória começa no momento em que você decide não fugir, mesmo ainda tremendo. Não é a ausência de medo, é a decisão de avançar apesar dele. Agora, antes que essa mensagem termine e o silêncio chegue, é importante dizer algo a você. Se essa história falou com você em algum nível, se ela tocou áreas da sua vida onde ainda existem gigantes, não deixe isso parar aqui. Inscreva-se no canal agora. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem como essa. Deixe um comentário, porque a sua voz importa e pode alcançar outras pessoas. E compartilhe com alguém que você ama. Alguém que precisa lembrar que ainda é possível vencer. Porque mensagens como essa não são apenas conteúdo. Elas são instrumentos. E talvez você tenha sido alcançado hoje para alcançar outros amanhã.